uma noite abençoada para todos nós, nossos votos de muita paz, muita saúde, acima de tudo, né? Quero agradecer o convite do Paulinho, da equipe aí do DECA, do Bezerra de Menezes, DDD, desculpe, do Bezerra de Menezes, que nos convidou para participarmos, para estudarmos um pouco mais, né? Nós trouxemos o tema a cura da alma, porque nós estamos passando nesse grande momento da transição planetária, né? Que o nosso mundo está deixando de ser um mundo de provas e expiações e está decorrendo o caminho da regeneração, onde o bem irá os equívocos, a ignorância, nos dando mais e maiores possibilidades de crescimento espiritual. Então, é um momento muito raro para nós. Nós já sabíamos na parte espiritual, antes de mergulharmos nessa etapa, né, da nossa evolução espiritual, que nós iríamos encontrar, né, a pandemia. Em pleno 2020, iríamos com 2021, e se não cuidarmos, iremos encontrá-la novamente no ano 2022, dependendo da gente, né, fazer nossa parte, cuidarmos de nós mesmos, tomarmos a vacina, que é uma providência que nós sabemos que a ciência ela só se adianta, ela só se descobre porque Deus, que é o nosso Pai de bondade, justiça e misericórdia, autoriza, né? Ele nos proporciona esse caminho escolhido por nós mesmos, né? Evolução espiritual, através dessa pandemia que o mundo vive hoje, que está passando um tempo, ele também nos dá condições de passarmos por ela. Esse é o nosso Pai de bondade, justiça e infinita misericórdia com todos nós, né? Ele autoriza que nós usemos o nosso livre-arbítrio e, na maioria das vezes, usamos de forma um tanto quanto equivocada, mas, ao mesmo tempo, ele também permite que o socorro venha e vem mesmo em direção a toda a humanidade, como vem acontecendo desde o começo dos tempos. Para que nós tenhamos um nível evolutivo mais tranquilo, é preciso que nós não tomemos apenas os analgésicos, o lenitivo que vai nos proporcionar uma provisória melhora, um bem-estar momentâneo. Nós precisamos nos curarmos como espíritos imortais. Quando nós, né, efetivamente nos conscientizarmos de que nós precisamos de curar a nossa alma, almas imortais, nós vamos banir da sociedade, da humanidade, as doenças, as pandemias, né, as epidemias, AIDS, todas as doenças que servem de alavanca para o nosso aprendizado espiritual, né? Uma vez que, quando nós buscarmos pela evolução moral de nós mesmos, nós não vamos mais depender da roupa para crescermos. E a de Anjos, aí na mensagem que o Paulinho leu, ela nos dá um recurso, né, para que a gente possa buscar por essa cura, que é o mergulho na vida contemplativa. Nós temos um mecanismo na vigília, no momento que estamos acordados durante o dia, e na emancipação parcial também, né? Vivemos um mecanismo enorme. Nós precisamos começar a cuidar disso com mais cuidado, porque nós precisamos de entrar de nessa vida contemplativa, buscar o recurso ou os recursos que o mundo espiritual nos oferece. Esse mergulho na vida contemplativa, como a dona Joana de Ângeles falou aí, a mensagem que o Paulinho deu, ele pode acontecer em um momento de prece, de oração, um momento de concentração, até mesmo no nosso trabalho, né? Onde a gente nós vamos na busca pelas conquistas materiais, para a manutenção física nossa, né? Então é preciso que a gente busque mais esse bem-estar, que é a comunhão com os espirituais, saindo um pouco do mecanismo do dia a dia e mergulhando na vida contemplativa através de boas leituras, preces, boas músicas. E é lógico, esse momento que estamos tendo agora, né, onde nós vamos estudar um pouquinho do Evangelho de Jesus, falando sobre a cura da alma. Eu peço licença para vocês, para nós lermos uma lição do livro da Agenda Cristã, que fala
da dor. É pequenininho, tá? Para a gente dar uma introduzida no nosso raciocínio de hoje. Vamos lá. A razão da dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu sua voz do mestre. Por que motivo a dor se convertia em aflição aos caminhos do mundo? Raquel perguntava: Jesus, não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela Jesus sobre os destinos da humanidade? Então ela faz esses questionamentos ao mestre, né, que estava lá na casa da nossa querida, então, Joana de Cusa, hoje a nossa Joana de Ângeles, né? E é a secretária dela que faz essas perguntas para Jesus. E aí Jesus calmamente, né, fixou na interlocutora o olhar firme e considerou: a razão da dor humana, da proteção de... Olha só, então ela pergunta por que a dor ainda, né, é a companheira que nós elegemos como indispensável. E aí Jesus fala que a razão da dor procede da proteção divina. Olha como é que é difícil ser espírita. Quando você lê uma orientação dessa, né, nós precisamos de ter um pouquinho de conhecimento para entendermos, porque Jesus está dizendo que sentimos dor porque Deus é justo e misericordioso. Vamos lá, ele continua. Os povos, Raquel, são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco. A Terra, ou seja, o planeta Terra, é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda. Vamos repetir um parágrafo. É o caminho. Ou seja, né, o processo reencarnatório que Deus nos presenteou é o caminho, é o colégio, é a escola. Né? A luta que intensifica é a marcha. Então, o momento de estarmos caminhando aqui na Terra, né, nessa luta diária, nessa marcha diária pela busca da nossa evolução espiritual, é o que vai nos ensinar e nos edificar. O sofrimento é serião que desperta as distraídas à margem da senda. Ou seja, a dor, veja bem que Jesus não está falando da dor, está falando do sofrimento. Porque nós aprendemos também com o Espiritismo que o sofrimento e a dor podem coexistir, mas sem trazer malefícios para ninguém. Olha que interessante. E aí a gente vê exemplos de irmãos que encontraram, né, com a dor sem sofrimento. Interessante. Existem irmãos que se encontraram com a dor que purifica, a dor que edifica, sem se encontrarem com o sofrimento. E a gente vai tentar um pouquinho mais para frente. O nosso irmão Leon Denis, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, eu cito muito esse livro, tá, gente? Nos nossos estudos, porque é um livro muito rico para nós, assim, de informações belíssimas. Para nos orientar, e o Leon Denis, ele entendia a alma humana em uma profundidade muito grande, né? Então, ele fala o seguinte: a alma se prepondera sobre o corpo. O problema do ser e o problema da alma fundem-se em um só. Eu lembro falando, o problema do ser e o problema da alma fundem-se em um só. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. É a alma que fornece ao homem seu princípio de vida e de movimento. A alma humana é uma vontade que é livre e soberana. A alma humana é uma vontade livre e soberana. É a unidade consciente que domina todos os atributos. Olha só, então nós, almas imortais, né, espíritos imortais, dominamos todos os atributos, todas as funções e todos os elementos materiais do nosso físico, de nós.
Quando a gente fala ser, do ser, nós estamos sobre o ser espiritual ao ser encarnado. Um só, único, um único ser. Então, o Leon Denis está dizendo que a alma domina todos os atributos, todas as funções, todos os elementos materiais do ser. Então, nós queremos aprender com ele que se eu, alma imortal, se o espírito imortal não estiver bem, consequentemente, o meu corpo, o meu organismo físico, os meus órgãos, o meu complexo celular também não estará. Porque nós vivemos mergulhados em um processo, meus irmãos, de projeção. Né? Nós projetamos em nosso corpo físico o estado da alma, como dizem os pensadores. Né? Como nós estamos hoje, como nós nos sentimos hoje, nós somatizamos em cima do nosso físico em forma de dias. Quais são as energias que nós estamos somatizando? Quais são as energias? O Leon Denis está dizendo que nós, né, nós, almas imortais, espíritos imortais, nós é que mandamos o corpo físico, nós é que legislamos em cima do nosso corpo físico. Aí a pergunta que nós devemos fazer para todos nós, em todos os momentos, todos os dias: quais são as energias? Quais são as funções que estão sendo mais, vamos dizer assim, sentidas pela nossa alma imortal, pelo nosso espírito imortal? O que nós estamos projetando, por exemplo, no nosso estômago, nos nossos rins? Né? Existem irmãos que são capazes de fabricar pedras do tamanho de um ovo de codorna nos rins. Existem irmãos que tiram bolsas de pedra da vesícula. Enfim, não são os fatores exteriores, segundo o Leon Denis, que são capazes de provocar os desequilíbrios materiais, as doenças em nós. Não, não são. São os fatores interiores, é a nossa essência. Nós é que somos responsáveis pela nossa máquina humana. Essa máquina que vem com fluido vital capaz de viver 100, 120, 130 anos, e no decorrer aí dos seus 50, 60 anos, ela já está praticamente vazia desse fluido vital. E quantos irmãos retornam à parte espiritual antes da hora, antes do momento certo, porque trataram apenas do corpo físico na sua encarnação e esqueceram de tratar do seu corpo perispiritual. Né? Nós precisamos pensar nisso. Porque, na verdade, nós entendemos como alma o momento do espírito encarnado, só para nós ilustrarmos, nas vestimentas orgânicas. E aí, quando eu desprendo do corpo, eu sou um espírito desencarnado. Então, se nós entendermos que nós devemos cuidar, não só do corpo físico, mas também devemos cuidar do nosso corpo perispiritual, nós também entendemos que nós estamos hoje, nessa encarnação, fazendo um projeto de como será o meu próximo corpo físico em próxima encarnação. Né? Nós somos o espírito, a centelha divina, a inteligência, que é revertido por um corpo, né? Chama-se corpo perispiritual, o perispírito. Né? Quando a Maria desencarnar, ela vai para o mundo espiritual e o Joãozinho, que vai ficar aqui na Terra, ainda encarnado, vai reconhecer a Maria desencarnada pelo formato do seu corpo perispiritual. A Maria não vai virar fantasma, porque ela vai aparecer bonitinha, vai aparecer igual um lençolzinho, como vimos no filme. Ela vai aparecer o corpinho dela, a aparência dela. Graças ao corpo perispiritual, chamado perispírito. E será nesse corpo perispiritual, né, que nós vamos conduzir aqui da Terra o projeto para o nosso próximo corpo físico. Ou seja, todas as dificuldades que nós conduzimos os nossos órgãos, né, pelos vícios materiais, e é lógico, pelos vícios morais também, quando se projeta, né, a desarmonia, vamos dizer assim, a falta de harmonia nos complexos celulares. Então, todas as minhas sensações e todas as minhas emoções, segundo o nosso irmão Leon Denis, nós estamos juntando no nosso corpo perispiritual, que certamente vai nos acompanhar na próxima encarnação. Não é uma regra, é lógico.
né? Nós sabemos que o universo ele conspira a nosso favor a qualquer momento que quisermos, né? Mas é bom que nós pensemos nisso. Como eu estou trabalhando, de que forma para que meu próximo corpo físico venha de uma forma sadia, menos sadia. Aí existem os vícios materiais, aí existem, né, o alcoolismo, o tabagismo, as drogas lícitas e as ilícitas, né? Hoje, com o advento dessa pandemia, as pessoas estão procurando mais o auxílio pelos remédios, pelos narcóticos, mas é preciso que a gente use a medicina ao nosso favor, né? E não contra nós, sem exageros. Mas, se nós estamos nos conscientizando neste momento, que nós precisamos de cuidar do nosso corpo espiritual, chamado perispírito, nós também estamos certos de que nós vamos trazê-lo, né, em impressões não muito diferentes nas próximas encarnações. Por isso, devemos cuidar muito do nosso corpo físico e perispiritual, porque ele está sendo um projeto do nosso próximo corpo físico. Né? É lógico, não é uma regra. Quem leu o André Luiz sabe que os engenheiros, né, eles estudam o mapa cromossômico do indivíduo antes de começar a formação do seu próximo organismo físico. Existe um estudo do seu corpo perispiritual na parte espiritual antes da próxima encarnação. E é lógico que tudo, né, que nós fizermos em favor de nós mesmos, na questão da saúde, isso será levado em conta e nós teremos o nosso corpo físico de acordo com a nossa necessidade para o crescimento espiritual na próxima encarnação. Né? Aí nós estudamos a questão dos karmas, das provações, né? Com algumas exceções. Mas é preciso que nós busquemos essa conscientização. Para que a gente possa ter, né, um êxito nessa busca pela cura da alma, nós não podemos esquecer da nossa reforma íntima. Parece que o pessoal tem esquecido um pouquinho desse tema, né? Reforma íntima. O que é reforma íntima? É o autoencontro. É olharmos para nós mesmos e identificarmos tudo aquilo que nós precisamos começar a mudar. Né? Porque quando eu encontro com um indivíduo muito nervoso, um indivíduo que ele se melindra à toa, quando eu me encontro com um indivíduo que é muito rancoroso, um indivíduo que guarda mágoas, eu vou encontrar com um indivíduo que realmente vai ter problema no estômago, né? Eliminando os gases venenosos capazes de produzir as úlceras, os cânceres, as pedras nos rins. Então, quando eu me encontro com um indivíduo desse ao olhar no espelho, eu preciso fazer com que esse indivíduo comece a mudar. Ah, mas eu não consigo sozinho. Ninguém consegue sozinho, muitas vezes. Então, procure hoje. Mesmo com a pandemia, existem os órgãos, né, que podem ajudar a gente. Igual o Paulinho falou da fluidoterapia, né? Ou esse mesmo momento que estamos vivendo agora, com a aguinha fluidificada. É a terapia espírita. Eu ouvi esse termo a primeira vez do Paulinho. Terapia espírita. Não podemos ir na casa espírita, mas temos as reuniões virtuais, temos a fluidoterapia, né? Temos os encontros, como foi feito ontem na AME, tem as nossas reuniões às 18 horas, todos os dias com a nossa prece, tem a nossa leitura todos os dias às 22 horas, e tem um monte, né, de compromissos que a gente pode participar buscando, né, o concurso dessa terapia espírita. O culto do Evangelho do Lar, né, não podemos esquecer jamais, que é um momento em que nós podemos trazer os espíritos benfeitores do Evangelho de Jesus para dentro das nossas casas. Mas a reforma íntima, meus irmãos, ela vai nos proporcionar um renascimento de um homem, né, novo, uma nova pessoa, que vai aos poucos aprendendo a se controlar, vai aos poucos aprendendo a ser mais compreensivo, né? Vai aprendendo que o seu irmão de jornada é merecedor da misericórdia de Deus igual a você, então tem todos os defeitos, os problemas, né, que muitas das vezes nós temos. Quando eu busco por essa reforma íntima, novos horizontes vão aparecendo. Essa palestra, gente, eu já fiz algumas vezes, inclusive lá mesmo no centro, né, no Bezerra de Menezes, mas todas as vezes que a gente faz, aparece uma ideia nova para nós falarmos. Né? Não é o mesmo, eu acho que a espiritualidade usa, através da intuição, né, minimamente a gente, de uma forma muito, muito pequena, mas usa, né, para que a gente possa falar com as pessoas,
As pessoas hoje estão na busca de quê? Estão na busca da vacina, né? Uma luta ferrenha pela vacina, tem gente que está tomando 4 doses. Hoje eu vi no jornal, teve um casal que tomou 4 doses, estão hiper, super, mega imunizados. O Carlão deve conhecer mais alguns aí na lida dele, na área de enfermagem. Então, irmãos que estão querendo, né, busca pela imunidade do corpo físico. Aí a gente escuta o nosso querido vovô Bezerra de Menezes, nosso patrão lá da casa, né, dizendo: meus filhos podem se vacinar contra o vírus, buscando a imunidade física, material, mas não se esqueçam da imunidade espiritual. Né? Isso lembra muito aqueles 10 que foram curados por Jesus. Né? 10 foram criados, um apenas voltou, né, para agradecer. Os outros tornaram a ter os mesmos males que os afligiam antes. Nós hoje estamos vacinando contra o coronavírus, né? Mas que esse momento seja um momento rico para nós, não só da imunidade física, mas, acima de tudo, da imunidade espiritual. Vamos aproveitar esse momento para sermos mais solidários, mais fraternos. Né? Temos aí a Rede Amiga, que ajuda tanta gente, aqui em Juiz de Fora, em várias casas espíritas. Por que não participar? Né? Por que não ajudar? É um momento nosso. Buscando a reforma íntima, as sintonias serão com os irmãos mais elevados. Antes eu disse que novos horizontes aparecerão. Quais são esses horizontes? Cada um tem seus sonhos, né? Cada um tem os seus intuitos nessa vida, as suas particularidades, os seus projetos. E às vezes temos dificuldade de resolvê-los, de realizá-los. A permanência na base, às vezes, na base do desânimo, na base da angústia. Quando você começa a fazer esse trabalho com você, de se olhar e de se reformular intimamente, esses horizontes para a realização desses projetos vão aparecendo gradativamente, se eles forem de bom para você, né? Se forem fazer bem para a sua alma. E sintonias serão com os mais elevados. É lógico, quando eu me predisponho a uma mudança, ao crescimento, a me elevar daquela base que me prende, aquela mesma linha de pensamento equivocado, quando eu me predisponho a sair daquilo, é lógico que os irmãos espirituais vão olhar para, olha lá, a Maria está querendo alguma coisa a mais. A Maria está querendo dar uma volta por cima. Vamos ajudá-la. Os irmãos espirituais vêm, né, e nos ajudam com muita facilidade, né? com muita caridade. Quando nós buscamos por esse esforço de nos reformarmos intimamente, as guerras íntimas irão cessar. Né? Nós vamos nos aceitar da forma como nós somos realmente, nós vamos ser mais compreensíveis conosco mesmo, e aí vocês reparem que todas as tensões nervosas sobre o corpo físico vão diminuindo. É uma terapia. A reforma íntima deveria se chamar terapia íntima. Nós vamos nos curando, meus irmãos. Nós vamos ficar mais calmos, mais brandos, mais mansos, tranquilos. E aí os problemas que nos afligiam ontem não serão capazes de nos atingir hoje. Isso é lógico. Ontem, no livro Boa Nova, nós estávamos lendo quando Tadeu pergunta para Jesus, né, por que ele, Tadeu, ainda tinha tanta dificuldade de expulsar os demônios, de livrar os obsediados. Né? No momento em que Jesus saiu para Cafarnaum, uma mulher chamou Tadeu para que ele expulsasse, né, o demônio do corpo da filha. Ele não conseguiu, ele ficou frustrado. Né? E em outro momento, ele triste, cabisbaixo, né? E aí ele vai perguntar, Jesus percebe a tristeza dele, né? E aí, num diálogo belíssimo no Boa Nova, um livro que a gente recomenda muito, Jesus explica, né, que o caminho da felicidade que nós a conhecemos neste momento não está fora do caminho da compreensão, não está fora do caminho do entendimento das coisas que acontecem conosco e daquilo que pode estar acontecendo com o outro. Né? E aí é o momento que Tadeu chega em casa depois e o pai e os irmãos dele, né, o controlando, chamando a atenção dele, que já era alta madrugada, precisava de trabalhar. Antes ele revidava, ele xingava. Naquele momento ele entendeu, né, o desequilíbrio do pai e dos irmãos e ficou feliz por não sentir o desejo de
retribuir as ofensas. Quando nós temos esse desejo, né, a gente não sente o desejo, e automaticamente, se eu não sinto desejo de revidar uma ofensa, eu não estou sentindo aquilo. Se eu não estou sentindo aquilo, eu não estou somatizando, né, meus irmãos? E isso é muito importante para nós. Porque nós vamos fazendo um saneamento espiritual e material em nós também, que é muito importante. Nos órgãos, nos tecidos, e espiritual, porque nós vamos ficando mais tranquilos, mais leves, né? E aí, pessoal, a consequência disso tudo é que as dores irão gradativamente desaparecer, né? Nós sentiremos menos a necessidade dos analgésicos, nós sentiremos menos a necessidade das ressonâncias, dos exames, teremos menos medo de adoecer, né? Porque nós estamos nos sentindo mais leves, mais tranquilos. Isso é a cura da alma. Ou pelo menos o processo para começarmos por essa cura. De onde viemos, trouxemos as marcas de lá. Ou seja, nós viemos do mundo espiritual e para onde formos, levaremos as daqui. Ou seja, nós voltaremos, né, com aquilo que nós amealhamos aqui na Terra. Aí a pergunta é, quais lembranças nós levaremos dessas paragens? Vamos nos reportar novamente a Leon Denis, que ele diz o seguinte, a alma é imortal, porque o nada não existe. E nenhuma coisa pode ser destruída. Nenhuma individualidade pode deixar de existir, né? A dissolução das formas materiais prova simplesmente que a alma é separada do organismo por meio do qual se comunicava com o meio terrestre. Então, o corpo físico é apenas um meio pelo qual nós, almas imortais, nos comunicamos com o meio terrestre. E nos dá a oportunidade grandiosa de crescimento espiritual, né? O corpo físico. Mas a alma, ela não deixa, por esse fato, de prosseguir na sua evolução em novas condições. Olha que interessante. Sob formas mais perfeitas e sem perder nada da sua individualidade. Nada. É o que nós dissemos anteriormente. Nós estamos juntando no nosso corpo perispiritual aquilo que nós vamos levar, as emoções, as sensações, os desejos, a vontade que irá nos conduzir depois que nos separarmos do nosso corpo físico. Ela não deixa de prosseguir na sua evolução em novas condições, sob formas mais perfeitas, e perder nada da sua identidade. Sob formas mais perfeitas ou não, vai depender do que nós estamos fazendo hoje com o nosso corpo, como nós estamos usando o nosso corpo, né? De que forma nós encaramos o meio de sobrevivência na Terra através do nosso veículo, do nosso corpo físico. Muito importante, né? Nós somos do centro onde nós recebemos as informações, que é o nosso pensamento, né? É o nosso pensamento na nossa mente, ou seja, de nós, espíritos imortais, é que nós percebemos, receptamos, né? Recebemos as mensagens, as vibrações. É isso que vai entrar em nós, no vibração, e que nós iremos projetar no nosso corpo físico. Assim como nós, né, temos que tomar o cuidado com as vibrações negativas, com os pensamentos negativos, nós também temos que tomar o cuidado com os pensamentos positivos, que esses alimentam o nosso corpo físico de boas energias. Em que momento eu vou alimentar o meu corpo físico de boas energias através do pensamento? Um mergulho da vida contemplativa, como a Joana de Anjos diz na mensagem de início, através da oração, tudo. É a terapia espírita. É o meu pensamento que vai dirigir o meu dia e principalmente a minha noite. Quando nós buscamos por essa forma de filtrar aquilo que nós vamos buscar para o nosso entendimento, né, para dirigir os nossos pensamentos e automaticamente as atitudes, as conversas do dia a dia. Quando nós começamos, nós vamos depurando, né, o nosso gosto. Então nós vamos buscando por coisas mais ricas,
E aí as entidades espirituais, irmãos, né, que são também merecedores da misericórdia de Deus, que tentam nos manter naquela sintonia, eles vão se afastando de nós. Porque eles vão percebendo que o meu gosto é diferente, que eu não curto mais aquilo que nós curtíamos aí há 2, 3 anos atrás. E o próprio André Luiz nos orienta que o espírita, depois de um momento, ele tem a obrigação cristã, vamos dizer assim, de ser alguém, né, um pouquinho melhor. E nós, que estamos aí mergulhados no estudo do Espiritismo há 20, 30 anos. Lembrando, para nós, né, passarmos para o final da nossa conversa, o nosso querido irmão Jacó. Né? Todo mundo conhece, todo mundo já leu o livro do Jacó. Jacó trabalhou anos na mesa doutrinária, na mesa mediúnica, foi um trabalhador brilhante, né? Auxiliando os irmãos de jornada, auxiliando os espíritos que já tinham, né, partido de volta à pátria espiritual, mas se mantinham ligados às suas vítimas, vamos dizer assim, e numa posição de algozes, né? O Jacó, ele passou a vida dele orientando esses irmãos, fez um trabalho belíssimo para os outros, mas ele não cuidou da sua auto-iluminação. E aí, quando chegou no mundo espiritual, frustrado, e olha que ainda foi recebido por Sampaio, Bezerra de Menezes, a filha amada, e, né, depois se encontrou com outros irmãos que nós conhecemos, que me foge a memória, trabalhadores no Brasil, aí na década dos anos 20, 30. Ainda assim, né, mesmo com essa dificuldade, mas ele buscava uma luz resplandecente do seu peito que ele via nos outros, ele não entendia por que ele, que trabalhou a vida inteira, né, em prol do espírito, chegou tão apagado. Até que, numa permanência no mundo espiritual, depois de alguns meses, ele percebe, né, que ele, muito necessitado de ouvir as ações nas áreas inferiores, as catarses dos irmãos, ele se embrenha nesse trabalho. Todos os dias ele descia, né, as colônias mais inferiores do mundo espiritual, as zonas umbralinas, e lá ele ficava horas ouvindo ações, ouvindo o sofrimento dos irmãos. Muitos o conheciam e ele ouvia aquilo tudo quieto, pacientemente, né, uma forma assim muito, e absorvendo todas aquelas críticas. Aquilo para ele não era um castigo, mas era uma forma a forma da redenção, conforme ele disse, dele mesmo. Até que em um desses dias, quando ele volta de uma incursão dessa ao mundo espiritual, ele se encontra com padres que tentam atacá-lo, que tentam maltratar, julgá-lo, né? E aí ele se lembra do quanto ele falava mal dos padres, dos hábitos, das atitudes dos padres. Ele começa a lamentar aquilo, ele começa a sentir a misericórdia daqueles irmãos que estavam tentando achocalhá-lo, né? E aí ele reza, ele faz uma prece pedindo a Jesus que abençoasse aqueles irmãos, e ele não responde, ele lida as acusações, aos ataques, faz uma prece muito bonita e pede a Jesus que tenha misericórdia daqueles irmãos. Foi nesse momento que ele olhou para o interior, né, e viu uma luz resplandecente linda nascendo. Foi quando ele entendeu, né, que o que realmente traz a luz, resplandecer energia de dentro de nós, não são as coisas que saem da nossa boca, mas sim aquilo que nós vibramos, né? Misericórdia, é a solidariedade. E é tudo isso que nós precisamos de aprender para que a gente realmente possa nos curarmos como almas imortais que nós somos, banindo das suas humanas doenças, que elas não precisam definitivamente de fazerem parte do nosso processo de crescimento espiritual. Não precisam. Elas estão aí porque nós as escolhemos no passado. Nós somos os trabalhadores da última hora. Estamos vivendo nesses momentos agora boas oportunidades para transformarmos e ajudarmos na transição planetária ao planeta Terra, num mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepor o mal. Que nós saibamos guardar o nosso carinho
próxima encarnação. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo convite, e que Jesus possa nos abençoar hoje, amanhã e para todos sempre. Uma boa noite a todos.